Bem-vindos a mais um episódio do Seguro Sem Mistério. Eu sou Júlia Sena e vocês já sabem, esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre o mundo do seguro de forma simples, objetiva e estratégica. O Seguro Sem Mistério, no ar há 18 anos pelo canal 20 da NET do Rio Grande do Sul, conta com patrocínio master da Icatu e da Rio Grande Seguros e Previdência. Nós também agradecemos aos nossos patrocinadores. Como eu digo sempre, a lista é grande, mas a gente tem que agradecer a esse time campeão que faz acontecer. Aplicap, Aspecir, Grupo Bradesco Seguros, Capemisa, Delta Global, Evolui, Expermed, GBUX, Gente Seguradora, Grupo Fetra, Grupo MVM, HDI, Livônios, MAG, Mafre, Panceira Corretora de Seguros, Rep Seguros, Sabem, Sancor, União Seguradora, ViaCap, Verbim, Vital Help, Zurich e Yellon. E hoje o nosso programa está super especial, eu digo isso sempre, mas hoje ele está diferente, ele está especial, porque a gente está recebendo o pessoal da Expermed Perícias Médicas. Estou aqui com a Paula Segura, não é nome artístico, né, Paula? É teu nome mesmo? Meu nome mesmo. Guilherme Bonacheski, o orador aqui da turma, já me disseram. E também o Rodrigo, que eu falei o sobrenome dele errado a vida toda, né, Rodrigo? Hoje ele me disse que eu perguntei, eu tinha que perguntar, né? Como é que é, Rodrigo, que fala? Timig, não vamos errar mais. Rodrigo Timig, um velho conhecido e amigo do JRS, que está sempre aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos ao programa Seguro Sem Mistério. Hoje a gente tem bastante coisa legal para falar, né, Bona? Bastante coisa hoje. Vamos começar por ti, Bona. Nos conta um pouquinho como é que tu caiu nesse mercado de seguros e de perícias médicas. Vamos lá, então. Júlia, mais uma vez, então, muito obrigado aí para nos convidar, pela nossa participação. É um prazer aqui, pessoal, e também acredito que pela Expermed podermos aqui conversar um pouquinho sobre perícia, sobre tecnologia, sobre saúde, seguros, medicina, enfim, todos esses pontos aí que gravitam dentro dessa indústria dos seguros, né? E contando um pouquinho da minha história aqui, rapidamente, para não ficar muito chato, né? A gente quer te ouvir, não começa já te... Sem cuidar que quando eu começo a falar, qualquer coisa vocês me tolhem, não tem problema aí. Então, eu tenho uma formação jurídica, né? Então, sou advogado por formação. Comecei atuando em escritórios exclusivamente no ramo do direito securitário, tá? Então, trabalhei em grandes bancas aí do Rio Grande do Sul, oportunidade na qual eu conheci o Rodrigo, lá há bastante tempo, né, Rodrigo? Lá em 2009, 2010, então eles vão aí 15 anos, conheci o Eduardo também. E em meados ali de maio de 2017... eu assumi o desafio e o convite do Rodrigo e do Eduardo para, junto com eles, aí, tocar a equipe de seguros, né, toda a parte securitária ali da Expermed, que já estava em grande expansão, né, com diversas seguradoras no seu portfólio. E aí a gente foi iniciando aí essa trajetória aí, que já vão aí para quase 8 anos. Eu, o Rodrigo, o Eduardo, depois a Paula somou ao nosso grupo. E para mim é uma felicidade muito grande, né? A gente foi cutucado, né, por essa mosquinha dos seguros aí, dessa indústria aí que eu sempre falo, né, da importância dela aí. São 2024 aí 6% do PIB. A gente tem uma projeção do mercado até 2030 para a indústria de seguros movimentar 10% do PIB. Então a gente tem uma meta bem agressiva aí de quase dobrar, né, em 5 anos aí a participação. Então, só para a gente ter uma ideia do potencial desse mercado e onde a Expermed está inserida, né? Seguro de automóvel, 30% apenas da frota segurada no país, então a gente tem ainda 70% do mercado para conquistar. Seguro de vida, apenas 20% da população tem alguma proteção de seguro. E também saúde suplementar, que a gente vai conversar bastante aí no nosso encontro, apenas 25% da população tem plano de saúde. Então, a gente está falando um universo aí de 50 milhões de pessoas, sendo que o Brasil tem 212 milhões de habitantes. Então, a gente tem aí bastante um caminho longo para percorrer, para trazer toda essa nova geração que está vindo aí, tecnológica, para trazer para essa indústria. E a Expermed, dentro do seu portfólio, né, do seu core aí, a gente vai ter vários produtos aí, várias iniciativas aí para agregar no mercado. Olha aí que legal. Eu adoro, sou fã, Rodrigo, de entrevistar, sabe o que, Paula? Advogado. Vocês trazem a pauta. A gente faz uma pergunta, o Bona já trouxe ali vários tópicos e nós vamos falar disso. Então é o seguinte,
vou me retirar. Tô brincando. Rodrigo, você também é um velho amigo aí do JRS, né? Eu lembro lá no nosso escritório, na nossa redação, lá na Andradas, você e o Eduardo iam lá nos visitar quando meu pai ainda era vivo, né? Gostava muito desses meninos. Isso faz mais de uma década, né? Não vamos entregar a idade, mas conta pra gente um pouquinho como é que apareceu esse mercado na tua trajetória. É um mercado que Bom, primeiro, boa tarde, Júlia, meus colegas que estão aqui, é um prazer estar aqui com vocês. Como o Bona referiu, os seguros é uma mosquinha que vem e chega perto de ti e toma conta, né? Logo que eu me formei, eu abri um pequeno escritório de advocacia em Canoas, né? Durou um tempo, era um escritório generalista, mas as coisas não correram muito bem e eu também tenho a formação jurídica, né? Eu me formei no direito, logo me formei também, fiz uma pós-graduação em direito empresarial, abri esse escritório e decidi que as coisas não estavam indo muito bem e me coloquei no mercado de novo. Foi quando, a convite do Eduardo, né, eu fui fazer uma entrevista num grande escritório de direito securitário aqui do Rio Grande do Sul. Entrei, fiquei lá cerca de 4 anos, lá me especializei também em direito securitário e por volta de 2013 o Eduardo estava começando com os trabalhos da Expermed, uma ideia embrionária, e em 2014 ele me chamou, foi quando eu ingressei de fato na empresa. E lá se vão já 11 anos, né, que eu tive a oportunidade de conhecer muita gente legal. O Jota foi o que a gente fala que o Jota foi um padrinho pra gente, né, porque abriu muitas portas, fez a gente conseguir muitas conexões importantes, né, dessa galera toda que muitos são patrocinadores do Seguro Sem Mistério, né, um time muito bom. E daí em diante eu passei por diversos setores dentro da empresa, a empresa foi crescendo, se especializando, e hoje eu estou à frente da área de tecnologia. Olha aí, responsabilidade, hein, Rodrigo? Responsabilidade. Em 2025, estar à frente da área de tecnologia não é de qualquer empresa, da área de tecnologia da Expermed. Exatamente. Haja responsabilidade, mas tu vai contar um pouquinho pra gente logo mais sobre isso. Paulinha que estava insegura hoje, mas falei pra ela, bonita desse jeito, inteligente desse jeito, insegura por quê, Paulinha? Paula Segura, ela já nasceu com o nome pronto, Paula? Já, é isso aí. Primeiro, obrigada pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com vocês, grandes parceiros aí da Expermed há muitos anos. Falando um pouquinho da minha trajetória profissional, então, eu sou advogada de formação, me formei em 2012, né, vou denunciar aqui a idade também, na PUC. Fui fazer uma pós-graduação logo em seguida em Direito Processual Civil na URGS e também tive a oportunidade de trabalhar em órgãos públicos aqui do Estado, trabalhei no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, atuei no contencioso também de alguns escritórios, também tive meu próprio escritório há alguns anos e em 2019 fui convidada pelo Eduardo também para trabalhar na Expermed e assumi esse desafio, né, e desde lá estou à frente junto com o Guilherme, da operação da equipe, muito feliz, né? E principalmente de trabalhar com pessoas tão qualificadas e legais, assim, como os meus colegas. Olha só que legal. Aliás, um adendo aqui, né, Rodrigo? A gente está falando aqui do Eduardo Della Justina. Gravem esse nome, se vocês ainda não conhecerem, dá um Google, ou bota lá no JRS. Eduardo Della Justina, que foi um dos fundadores da Expermed, faz parte aí do quadro societário. Agora está, né, Rodrigo, numa outra jornada lá com o Clique... Health ID. O nome é chique. É chique. Não fala Então, por isso, várias vezes aqui, né, Rodrigo, a gente vai acabar citando o Edu, porque realmente aí ele faz parte do DNA da Expermed. Mas conta um pouquinho pra gente, Rodrigo. A Expermed, ela tem se consolidado, né, como referência em soluções periciais. Eu digo até que tem se consolidado, não, já se consolidou. Como que nasceu a empresa, Rodrigo, e qual tem sido a principal missão ao longo dessa trajetória, já de mais de 12 anos? Exatamente. A Expermed, ela nasceu de união de profissionais de diversas áreas, né? Áreas da saúde, do direito, como nós estamos aqui, dos seguros, né? Profissionais que viram que tinham uma oportunidade de inovar num setor que era um pouco...
não se dava devida importância. Tá? Então, a Expermed, a tecnologia e a inovação sempre foram missões da Expermed. A gente, antes mesmo de nós termos clientes, nós já tínhamos sistema. Né? E isso nos ajudou muito a crescer de maneira organizada, de poder entregar para os nossos clientes e parceiros serviços de alta qualidade. Tá? A gente sempre prezou, acho que o nosso principal diferencial lá no início foi o atendimento. A gente nunca deixava um cliente sem resposta. Era a nossa primeira missão, era dar um atendimento qualificado para quem nos procurava, tá? Para todos aqueles que nós atendíamos. E isso se mantém até hoje na empresa. Não importa o tamanho do cliente, ele vai receber a maior atenção possível e vai ter uma entrega com alto retorno, né, com credibilidade, com transparência, e é isso que a gente procura sempre oferecer para os nossos clientes, né? Credibilidade com inovação. E, Rodrigo, falando nessa questão da resposta rápida, né, e até transparente, mais certeira possível, acredito também que seja isso que vocês procuram, né, dar uma resposta rápida e a mais correta que vocês precisam dar ali para aquele cliente. Como diretora de tecnologia, como que a tecnologia ela também facilita isso? Nós temos hoje como eu disse, uma equipe de tecnologia própria dentro da Expermed. Então, nós moldamos e criamos um sistema todo internamente. Né? Nós não contratamos nenhuma empresa de fora para fazer o nosso sistema. O ExpertWeb, hoje, ele é um sistema que garante transparência, segurança, tá? Rastreabilidade, né? Que é uma coisa muito importante. A gente sabe que a Lei Geral de Proteção de Dados está aí e as seguradoras lidam com dados extremamente sensíveis, né? A regulação do sistema de seguros no Brasil ela é bem forte, né? E o ExpertWeb veio para auxiliar isso. Hoje ele é a espinha dorsal da empresa, né? Da operação, tudo passa por ali e nos auxilia de uma maneira muito grande, seja para oferecer um atendimento mais rápido, ágil e certeiro, né, como para se adaptar às necessidades dos nossos clientes. Tá? Nossos clientes possuem várias complexidades e nós temos, como eu disse, a nossa missão é dar um atendimento diferenciado para eles. Então, o nosso sistema sempre se adapta às necessidades sem perder agilidade e transparência. Olha aí que legal. O ExpertWeb. O ExpertWeb. Adorei o nome. Bona, antes da gente entrar aqui nas questões aí mais diferenciais realmente da Expermed, vamos simplificar um pouquinho o produto da Exper, né? Conta pra gente um pouquinho, vamos simplificar o que é uma perícia médica. Vamos lá então, Júlia. Perícia médica nada mais é do que uma resposta que a seguradora, que as operadoras, as seguradoras de saúde, enfim, precisam conferir a seus clientes frente a uma demanda que eles são direcionados. Então, quando um segurado pede ali um implemento de uma indenização que acha que ele tem direito sobre um evento que está previsto no contrato, por exemplo, ou ele tem um plano de saúde e ele quer fazer um tratamento médico, postula uma medicação, e aí ele demanda a companhia, que por sua vez, nossos clientes, né, precisa oferecer um retorno para ele, e esse retorno, essa perícia, digamos assim, né, ela tem que ser, conforme o Rodrigo pontuou, Júlia, assertiva, célere, ela tem que ser muito rápida, porque a gente que está num mercado muito regulado, né, então nós temos aí normas não somente jurídicas, de códigos de defesa do consumidor, código civil, como também temos a própria ANS, né, que é a agência que faz toda a regulamentação do setor. Então, as companhias precisam também se adaptar a todo esse cenário de prazos, de retornos. E como é um ambiente muito competitivo, né, tem vários players aí, a gente sempre entende que no momento que o segurado, que o cliente mais precisa, ou seja, quando ele demanda uma indenização, repito, ou um procedimento que ele está precisando frente a uma debilidade de saúde, aí que a companhia, aí que o mercado tem que acolher, né, claro, dentro dos limites do contrato, dentro do que a legislação ali determina,
mas essa resposta ela tem que ser firme, tem que ser técnica e tem que ser também rápida. Então, a Expermed vai ao encontro, né, nesse sentido, junto com os nossos clientes, né, para amparar aí uma decisão aí mais técnica possível, né? Então, acho que esse é o nosso objetivo de perícias. E como a gente está falando ali na Expermed, a gente faz mais de 3 mil perícias por mês. Já teve anos que nós fizemos 50 mil perícias por ano. Então, se nós não tivermos aí um apoio de tecnologia, de sistema, de relatórios gerenciais, seja o dashboard, seja o que permite em tempo real o cliente acompanhar como é que estão essas perícias, como é que elas estão ocorrendo, os resultados, o que está impactando na carteira dele, é muito difícil de controle. Então, tecnologia aliada à parte técnica, médica, digamos assim, esse casamento ele é essencial aí para o sucesso que a gente está tendo aí nos últimos anos aí, com crescimentos aí, com altos índices, né? Então, esse é o nosso, digamos assim, o nosso ensinamento e a nossa prática diária, né? E por falar no crescimento da Expermed, né, Bona, fica aqui o compromisso da Nadine, da La Justina, CEO da Expermed, que vai vir aqui no Seguro Sem Mistério também em julho, é isso? Com certeza, ali só precisa ir, a agenda dela é muito requisitada, mas com certeza ela vem. Olha aí, a gente está sempre incomodando a Nadine por estar aqui conosco, porque além de uma grande profissional, né, é uma pessoa que a gente gosta muito de estar na presença. Bona, conta um pouquinho pra gente também, além de perícias médicas, a Expermed também tem outros produtos? A Expermed, ela nasceu, né, o nascimento dela lá do tempo do Rodrigo, do Eduardo, da Nadine, né, como a parte seguros. Começou a parte securitária ali, né, que ainda é importante, é uma vertical bem forte na companhia, né? Mas ao longo do tempo e ouvindo pessoas do mercado, ela foi ampliando seu portfólio. Então, hoje nós temos ali uma vertical de perícias trabalhistas, tá? Então, a gente atende aí grandes empresas, grandes corporações em demandas trabalhistas, tá? Nós temos outra vertical de perícias contábeis, tá? Que é uma vertical nova, mas bem promissora também. A parte seguros e civil, nós atendemos todas as coberturas e todos os objetos que demandem uma perícia médica ou odontológica, então a gente praticamente esgota no sentido de amplitude de cobertura no ramo seguro e no ramo saúde, a gente atende todas as vertentes, né, desses sistemas, e também estamos aí iniciando aí um projeto bem bacana de perícias de engenharia, tá? Sempre trabalhando foco em grandes empresas e grandes corporações. Então, a gente, graças a Deus, aí, fruto do reconhecimento que o mercado está tendo com a Expermed, a gente não é mais só seguros, a gente está com outras verticais aí, com crescimentos e potenciais aí bem promissores. Olha aí, que legal. Eu fiz essa pergunta, Bona, porque eu sei que a Expermed, tudo que ela se compete a fazer, né, Rodrigo, vocês fazem com muita excelência, e eu sei que tem vários serviços aí também nesse sentido. Paulinha, conta um pouquinho pra gente o que diferencia a Expermed das demais empresas, né, que atuam no setor de perícias médicas e gestão de saúde suplementar. Perfeito. Eu acho que eu sou um pouco suspeita para falar, né? Mas vamos lá. Acredito que laudos didáticos, primeiramente, né? Eu acho que desde o início da Expermed se viu que os laudos elaborados, eles eram muito técnicos. Então, faltava uma didática, né? Então, o que a Expermed na época inovou, e até hoje é assim, os nossos laudos, eles são de simples entendimento, né? Então, independente do destinatário, seja um juiz, um analista de uma seguradora ou o próprio beneficiário, vai ler e entender aquele laudo, né? Embora ele seja técnico, né? Porque a gente sabe que a medicina, ela é complexa, a pessoa vai ler e vai entender. Então, acho que isso é um dos grandes diferenciais. Aliado, claro, né, não posso deixar de dizer a nossa tecnologia própria, né, que a gente tem, que nem o Rodrigo falou, um sistema próprio, uma área de tecnologia própria dentro da empresa desde o início, né, então isso faz a gente conseguir ser bastante competitivo, ágil também nas nossas entregas. Então, vou falar 2, né, porque eu sou suspeita, poderia falar muito mais, mas acho que é isso aí. Olha aí, que legal. Falando em tecnologia ainda, né, eu adiantei a pergunta do Expert Web, mas é que não podia perder o gancho, jornalista, né, Rodrigo? A gente acaba fazendo isso. Mas voltando agora que a Paulinha trouxe, né, a bola de novo aqui pro nosso assunto, comenta pra gente um pouquinho sobre essa plataforma, Rodrigo. Como que o Expert Web, ele contribui diretamente para a redução, por exemplo, da judicialização da saúde suplementar? Eu acho que isso que a Paula trouxe,
a relação dos laudos serem muito didáticos, vai ao encontro da transparência que eu trouxe anteriormente. A gente, quando a gente faz um laudo didático, que está ali toda a técnica, mas está de uma forma transparente, que o juiz vai entender, a seguradora, o analista da seguradora vai entender, o beneficiário ou o segurado também vão ter esse entendimento, isso facilita muito a composição administrativa para que essa demanda não vá parar na justiça e fique aquela demora de 2, 3 anos. Né? Então, eu acho que a gente atuar transparentemente... né? Aqui é assim, tecnologia assim, ela cai. E até foi a tecnologia que caiu mesmo. Não tem problema. Eu acho que... Mas é isso, sabe? A gente buscar atender o nosso cliente com a técnica, né? Analisando o contrato, tudo certinho, mas dar uma satisfação para o segurado, que é o cliente do nosso cliente. Né? Então, nós temos que ter um cuidado com ele de como ele vai receber essa notícia. Às vezes, passou por um seguro de vida, né? Então passou por uma situação delicada, às vezes pode ser, agora nós fazemos o produto de engenharia, né, de danos físicos ao imóvel, pode ser decorrente de uma enchente, né, que nós passamos por aqui. Então a pessoa que vai receber o resultado final, ela pode estar mais abalada. Então, nesse momento, é importante a gente ter um cuidado de como ele vai receber essa notícia. Não só porque pode ser uma notícia encarada negativamente ou positivamente, mas ele precisa ter essa satisfação e saber que o caso dele está sendo cuidado de uma maneira especial. Né? É isso que nós oferecemos para os nossos clientes. A gente sabe o papel que o seguro tem no nosso país, né? Um país com muita desigualdade, com bastante diferenciação de renda, né? E as pessoas que mais precisam, quando contam com o seguro está lá para auxiliar. E a gente faz um pedacinho dessa parte, né, com bastante respeito esses princípios dos nossos clientes das seguradoras. E, Paula, em termos de segurança da informação, né, como que vocês garantem a confidencialidade e a integralidade aí dos dados sensíveis que trafegam na plataforma? Uhum. LGPD está muito em alta, né? Exatamente. A gente, como a gente falou antes, a nossa equipe de tecnologia interna se preocupa muito com isso. E a gente vê que os nossos clientes, né, grandes seguradoras, grandes empresas, também têm essa preocupação. Então, a gente construiu esse sistema muito pensando nisso, né, nessa confidencialidade de dados, nessa transmissão de dados de uma forma segura, mesmo porque a gente trabalha com dados sensíveis, né, dados médicos. Então, o nosso sistema ele é completamente preparado para isso, para poder oferecer essa segurança para os nossos clientes e também para o segurado, né? Perfeito. Olha só, quando a entrevista é boa, Rodrigo, passa rápido, passa voando. Então, nós já chegamos aqui, Bona, no final do nosso primeiro bloco. Mas tem mais um bloco ainda para a gente voltar com muito mais sobre a Expermed, com os executivos aqui, a Paula, o Bona. Vou chamar de Bona, Bona, né? pode chamar. Todo mundo conhece. E o Rodrigo, que nós não vamos mais errar o sobrenome, que é Time. Então, não vamos errar. Hoje, recebendo os amigos da Expermed, está comigo aqui a Paula, o Bona e o Rodrigo. Eles vão falar um pouquinho mais, né? No primeiro bloco a gente já falou bastante sobre a trajetória deles. Bastante não, né, Bona? Porque passa muito rápido. Verdade. A gente quer sempre ouvir mais de vocês. E eles também falaram sobre a trajetória da Expermed, seus diferenciais e também como a Expermed aí está atuando para ter, né, um setor de tecnologia dentro do seu escritório que faz com que toda a entrega, né, Rodrigo, seja diferenciada. Mas aí vamos seguir aqui, Rodrigo, aproveitando que eu te chamei aqui, na visão de vocês, Rodrigo, ainda falando sobre tecnologia, né, como que a tecnologia está moldando o futuro das perícias médicas no Brasil, levando em consideração que a tecnologia hoje em dia, ela molda tudo, com a perícia não seria diferente? Exatamente. Eu acho que a Expermed mesmo exerceu um papel fundamental nessa transformação. Quando nós iniciamos a nossa operação, a gente via muito papel, informações fragmentadas,
dificuldade dos próprios peritos e assistentes técnicos entregar aquilo que se esperava. E, como eu disse, né, desde o início, mesmo antes de nós termos clientes, nós já tínhamos um sistema. E hoje a gente vê o acerto nessa decisão. Eu acho que, a partir de agora, cada vez mais vai entrando a interoperabilidade entre os sistemas. Nosso sistema já se conecta com alguns sistemas dos nossos clientes, né? O que facilita muito o trabalho para eles e para a gente também, né? Porque torna as coisas muito, muito mais ágeis. Eu acho que a telemedicina veio para ficar, né? Depois de ter um papel muito importante na pandemia, e hoje ela serve também para diminuir distâncias. A gente sabe que muitos segurados, beneficiários, às vezes estão em localidades distantes, e a tecnologia vem diminuir essa distância, permite que eles sejam atendidos também com qualidade. A gente não pode deixar de falar no futuro perícia e tecnologia, mas a gente não pode deixar de falar em inteligência artificial, né? Que nós estudamos, aplicamos bastante, e hoje já colhemos resultados com a simplificação de análise de documentos extensos. Então, a tecnologia, a gente tem que estar sempre se adaptando, porque não tem como fugir dela. E quem não abraçou a tecnologia para correr atrás agora tem que percorrer um longo caminho. E, Rodrigo, pegando o gancho que tu citou aqui, a inteligência artificial, né? Existem ou quais são os próximos passos da Expermed no que diz respeito à ampliação de serviços e ao uso de tecnologias emergentes como a inteligência artificial? Bom, inteligência artificial nós já estamos, né, utilizando para realizar análise de documentos, né? Temos projetos também para eles darem um primeiro passo, né, nas orientações para os nossos profissionais, orientações personalizadas para cada tipo de caso. E a gente vê várias outras aplicações agora a partir dos agentes de IA que estão crescendo bastante a sua aplicação. O nosso sistema está preparado para interagir com todas as tecnologias, né? Então, a gente está sempre atento ao mercado, ver o que está aparecendo de novo e de que forma nós podemos agregar isso no ExpertWeb. Mas não tem como lidar com qualquer tipo de serviço hoje sem apostar em ter um investimento constante em tecnologia. E isso é uma coisa que nós não abrimos mão lá na empresa. Então, são 3 coisas para trabalhar na Expermed. Entender que a tecnologia faz parte de tudo. Ser bonito, temos aqui a Paula, né? E torcer pro Grêmio. Torcer pro Grêmio. Torcer pro Grêmio é um pilar essencial. Premissa básica. Tô brincando, só pra gente descontrair aqui no nosso programa também. Não, eu vi que tu citou como exemplo de beleza a Paula e a Nadine, e tu tá correta, né? Eu sou de mulheres, né? Tem que puxar. Não, tá certo. Beleza é pré-requisito lá no empresa. Paulinha, conta pra gente, ainda falando sobre o ExpertWeb, né? Quais os principais ganhos percebidos pelas operadoras de seguro e das seguradoras que utilizam a tecnologia? Olha, Júlia, eu acho que principalmente, assim, o controle da operação, né? A operação, que nem o Rodrigo falou, ela é muito transparente através do nosso sistema, então a seguradora consegue enxergar essa demanda desde que ela entra até o momento que a gente elabora o laudo e entrega para o cliente. Então, esse controle, assim, essa transparência, ela é muito importante. Além disso, também, acho que a extração de dados estratégicos através do sistema também. Até posso citar um caso prático aqui que aconteceu. Caso prático a gente adora nesse programa. Agora tu veio. Vamos lá, então. A gente observou, né, através do nosso sistema, que as perícias em determinada região, elas demoravam de 3 a 5 anos, as judiciais, né? De 3 a 5 anos para serem agendadas em determinada comarca, né? Então, isso é muito tempo. Então, que tempo é num processo? É dinheiro, né? Então, quanto mais tempo um processo leva para ser concluído, mais caro ele fica para a seguradora. Então, a gente identificou esse padrão, conversou com os nossos clientes e ofereceu o que a gente chamou de soluções para acordos. Então, a gente
ofereceu elaborar uma perícia documental ou uma perícia presencial, né? Então, na perícia documental, o que a gente faz? A gente analisa todo o acervo documental desse processo, documentação médica, elabora um parecer, e na perícia presencial, o autor da ação vai até o consultório do nosso médico, o médico realiza a avaliação e elabora o laudo. E aí, a partir desse laudo, a seguradora tem subsídios para chegar no autor e propor um acordo. E esse acordo, obviamente, né, termina a demanda mais cedo e acaba gerando uma economia para a seguradora. Então, nesse caso em específico, a gente teve mais de 80% de índice de acordo. Então, foi uma grande vitória para a gente, graças ao nosso sistema que nos oportunizou identificar isso. Olha aí, que legal. Bona, nesse sentido também, a ExpertMed trabalha, né, com dados em tempo real. Eu tô lendo aqui porque são tantos tópicos, eu não quero esquecer de nenhum, porque o ExpertWeb aí é muito bom e não pode esquecer. Não pode. Mas trabalha com dados em tempo real e relatórios gerenciais, Bona. Como é que esse tipo de inteligência ele contribui em decisões mais ágeis e assertivas por parte dos clientes, como a Paulinha estava comentando aqui? Perfeito, Júlia. A gente tem digamos assim, um mantra lá na ExpertMed que a perícia ela não se encerra por si só. Então, claro que a nossa base é fazer uma perícia, fazer uma análise documental, enfim, mas o nosso objetivo, que a gente vem conquistando, e acho que é um dos grandes motivos aí do nosso sucesso no mercado, é que nós vamos muito além de uma perícia. Então, a gente agrega essas soluções tecnológicas e possibilitando, claro que fazendo, obviamente, a perícia, mas também entregando para os nossos clientes, né, entregando para os nossos parceiros elementos, indicadores, informações que não estão tão somente nos laudos. Então, no momento que a gente faz todo um gerenciamento de perícias de uma carteira, de uma seguradora, aqui como exemplo, a gente consegue repassar, consegue informar periodicamente qual o percentual de indenização que está se pagando, qual é o volume financeiro que está sendo tratado naquela carteira, qual é a região onde as perícias estão sendo mais acionadas, sinistralidade, tempo real dessas demandas que estão com o ExpertMed. Então, não é simplesmente recepcionamos um pedido de uma perícia, fazemos a perícia, devolvemos o laudo e aí encerrou o nosso trabalho. Não, tem todo como se fosse um gerenciamento, né, com vários indicadores aí, para que o cliente possa ter totais condições em tempo real de tomar a melhor decisão, ou ele fazer o pagamento de uma indenização, ele fazer uma construção de uma reserva técnica, ou tomar uma decisão de encerrar um processo, como a Paula mencionou, por um acordo e gerar aí uma economia bem grande, né? Então, eu acho que essas tecnologias, né, de inteligência artificial, de sistema próprio, cada vez mais a gente está olhando para isso, né? O mercado ele exige que nós tenhamos esse posicionamento, mas eu queria também aqui deixar registrado, até em nome de todo o staff aqui da ExpertMed, que o nosso diferencial maior ainda é o capital humano. A gente tem aqui só internamente mais de 60 pessoas que nos auxiliam nas nossas 3 bases aqui, né? Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, e mais de 3 mil médicos e engenheiros espalhados aí pelo Brasil afora. Então, essas tecnologias elas são complementares, mas a gente nunca tem essa ideia de substituir os nossos colaboradores. Pelo contrário, elas são acessórias importantíssimas, como a gente mencionou. Antes de termos o primeiro cliente, a gente teve o primeiro sistema, só que o nosso capital humano ele é essencial e ele é insubstituível. Então, a gente consegue fazer esse conjunto, os nossos colaboradores bem treinados, bem desenvolvidos, agregando, juntando toda essa tecnologia da nossa equipe de tech ali especializada, a gente consegue aí ter soluções aí maravilhosas aí para os nossos clientes e que, felizmente, estão sendo reconhecidas aí, haja visto os nossos números aí, a nossa participação no mercado. A tecnologia é um facilitador, né, Boa? Com certeza. Complementando um pouco da resposta do Bona e da Paula, até para trazer um outro exemplo prático, né, de como o ExpertWeb ele pode trazer um ganho diferencial para os nossos clientes. Na área trabalhista, por exemplo, nós temos um caso de uma determinada empresa que, através da análise dos casos, nós vimos que um setor específico daquela planta, ao contrário de outras, estava tendo um índice de afastamento muito superior, né?
Então, a análise dos nossos casos, e isso foi apontado pelos nossos relatórios gerenciais dentro do sistema. A partir disso, a gente pôde informar o nosso cliente para ele tomar medidas para mitigar esse problema. Então, a partir dos conflitos, nós enxergamos uma solução para evitar esses problemas futuros. São problemas tanto para a empresa, né, que vai ter trabalhadores afastados, eventualmente, como para o próprio trabalhador que está sendo afastado, está ficando longe do trabalho, do seu ganha-pão. Então, o sistema traz para a gente esse conjunto de dados que permite, mesmo nós atuamos no conflito, permite que nós prevenimos novos conflitos ali na frente, né? Fazer uma mudança estrutural, às vezes, de um móvel para tornar a condição mais ergonômica é muito mais saudável e barato do que partir diretamente para um conflito, né? Então, dessa maneira, nós conseguimos ajudar nossos clientes também. Rodrigo, antes eu perguntei para o Bona sobre as outras frentes que vocês também atuam, né? Mas eu fiquei curiosa que a empresa também planeja levar a sua expertise para outros segmentos? Bom, como o Guilherme falou, nós nascemos prioritariamente para atender o setor de seguros. E o mercado foi reconhecendo a nossa entrega e cada vez trazendo mais demandas para a gente. A gente sempre foca na multidisciplinariedade. Então, nós temos profissionais aqui do direito, dos seguros, civil, trabalhista também nós temos, profissionais que atuaram em seguradoras. Então, a gente sempre vai agregando novos produtos, né? A questão da subscrição de risco era uma coisa que foi agregada por solicitação dos nossos clientes. A análise de imóveis, né? Defeitos de construção do imóvel foi solicitação de nossos clientes, e a gente sempre vai buscando, a partir do nosso olhar especial para o cliente, de identificar outros setores que nós podemos atuar, né? A Expermed é uma empresa que está em crescente evolução. Como o Bona disse, o mercado de seguros é imenso, né? Já está representando 6-7% do PIB, e o crescimento é de 2 dígitos por ano. Então, se nós não acompanharmos, se nós não focarmos no nosso cliente, nas necessidades do nosso cliente, a gente vai estar rompendo com a nossa própria missão, que é de oferecer um atendimento qualificado de ponta a ponta. Que legal. Bona, no final de maio, nós nos encontramos lá em São Paulo, na Conseguro, né? O evento da CNSEG foi maravilhoso, então fica mais uma vez aqui o parabéns para a nossa Confederação Nacional das Seguradoras, a CNSEG. E, Bona, duas, né, vamos dizer assim, das tônicas ali principais das discussões que acabaram acontecendo, uma delas é a questão da resiliência climática, né, que impacta aí o mercado de seguros. E aí uma pergunta que eu queria te trazer aqui, Bona, uma reflexão para a gente fazer, claro que na assessoria vocês já fazem, isso de alguma forma impacta também os serviços e produtos que a Expert oferece para o mercado? Com certeza, Júlia, com certeza. Até uma brincadeira assim, né? Tanto o JRS quanto a Expermed saímos aqui do Sul, né? E estamos cada vez mais aí no centro do país e nos grandes eventos aí. É bem bacana essa troca aí que a gente está tendo, né? Toda essa questão de mudanças climáticas, nós aqui do Sul enfrentamos, né? Ano passado a nossa pior tragédia aí climática que já vivenciamos aí, quanto questões também aí tecnológicas, a gente sempre tem que estar de olho, a gente sempre tem que estar atentos e se adaptar. Eu acho essa questão da resiliência, da adaptabilidade frente a uma diversidade, ela é essencial para a gente possa fazer dali, que a gente pode parecer uma dificuldade, a gente faz até uma oportunidade, né? Então, por exemplo, essa questão do desastre climático que afetou diversas residências, diversos imóveis, foi até um gatilho que os clientes estavam, que é uma demanda que a gente identificou ali, uma possibilidade de atuação no sentido de poder também auxiliar os clientes, auxiliar os consumidores, né, os proprietários das residências, nas perícias, nas análises dos danos dessa enchente, para que a gente possa daí
auxiliar as companhias no pagamento de uma indenização, na efetivação de um contrato. Então, com certeza, toda essa movimentação que o mercado faz, infelizmente às vezes, é por algo negativo, um desastre, ou uma crise econômica, enfim, mas ali está o seguro presente, né? Eu acho que nesses momentos aí de maior dificuldade da sociedade que a gente vê a importância do seguro. Seja ele um seguro de automóvel, seja ele um seguro de vida, um plano de saúde, nem se fala, né? A gente vê essa questão do SUS aí cada vez mais esgotado, com filas, com demora nos atendimentos. Então, o olhar da Expermed para o mercado, ele é contínuo, tá, Júlia? Ele é contínuo, e essa resiliência acho que a gente está no DNA, né, Rodrigo e Paulinha? Porque a gente também já passou por alguns momentos aí de dificuldade, né, nessa trajetória, porque como qualquer empresa, nem tudo são flores, né, nem tudo são conquistas, são vitórias também. Há uns voos turbulentos, digamos assim, mas com certeza depois de cada voo vinha aí um céu de brigadeiro cada vez mais forte para nós. Então a gente sempre está atento no mercado, a gente sempre está olhando uma oportunidade para oferecer o nosso portfólio de soluções aos nossos clientes. E outra tônica também, Bona, mas aí eu queria saber da Paula, é a questão do marco regulatório de seguros, né? Um assunto extremamente em alta aí, que o mercado, enfim, está se preparando. Para a Expert, muda alguma coisa? Não, com certeza. A gente precisa estar sempre atualizado, né? E essa questão da lei, ela impacta muito, principalmente na questão da regulação de sinistro, né? A gente precisa dar transparência. Agora, os prazos, eles estão regularizados, né? Já tínhamos prazos, agora veio a lei para chancelar isso aí. Então, a gente, da nossa parte aqui, sempre cumprindo os prazos e dando transparência para todos os envolvidos. Afinal, é um time de advogados, né, Paula? Não poderiam não ficar de olho em toda essa questão. Bona, uma outra questão também é a lei que agora regulamenta, né, as associações de proteção veicular. É algo também, né, que vocês certamente estão por dentro. Muda alguma coisa no mercado, na sua opinião? Essa questão das associações é uma discussão que vem de tempo, né, entre a questão de regulamentar, não regulamentar, possibilitar o atendimento, não possibilitar, né. Então a CNSEG, né, a própria SUSEP aí tiveram atuações aí bem firmes aí para tentar cada vez mais trazer uma previsibilidade, uma regulamentação para o setor, né. O que a gente entende, né? Os nossos clientes, a gente faz o atendimento desde que sejam, obviamente, autorizados ali, né? Fazer a sua atuação de acordo com as normas regulamentares aí, autorizadas pela SUSEP, mas é uma solução que estão se encontrando aí, né? Essas associações, mas a gente sempre está acompanhando o mercado, porque cada vez mais a gente sempre tem que estar atento para a questão regulatória, né? Para a questão de autorização do funcionamento, autorização do comércio de produtos, né? A gente está vendo também muito essa questão de comércio digital, né? Que tá em voga hoje em dia, num celular, num tablet, aí a gente contrata o seguro, assina uma policy, pede depois uma indenização, recebe por ali, então mudou muito, né? Antigamente a gente tinha tudo no papel e hoje é tudo digitalizado. Então a gente está bem atento com relação a essa temática. Estamos preparados para atender todos esses clientes, principalmente que trabalham com essa questão digital, né, com essa nova forma de se comercializar seguros aí, e nova forma de fazer a regulação, né? Essa questão do marco legal aí que tu mencionaste, Júlia, a gente que vai entrar em vigor agora, final do ano aí, né? Cada vez mais as companhias, né, os atores desse mercado aí têm que respeitar os prazos, têm que disponibilizar a documentação para os clientes, ter uma negativa ou um pagamento assertivo, rápido, e a gente precisa se adaptar, porque é toda uma nova forma de pensar, uma nova forma de regular e de tratar esse sinistro, de tratar essas indenizações, e a gente está aí, graças a Deus, aí bem já amparado aí e prontos aí para essa nova fase, né? Bona, nesse mercado de vocês de perícias médicas, não são muitas empresas que existem no Brasil, né? A gente, quando vamos... Com a expertise de vocês, né? Daí nem a Paula mencionou, é difícil, né? A gente falar de coisas boas aqui, a gente vai fazer uns 3, 4 podcasts aqui. Mas tem uns players, assim, mas a gente entende que, com relação ao número de perícias, ao número de clientes,
até fazendo uma brincadeira jocosa aqui, Júlia, eu olho o nosso portfólio de seguradoras e o teu portfólio de patrocinadores também, a lista é grande, né? Então, é um time campeão. Nós dois estamos no caminho certo, JRS, Expermed... A gente cresce junto, né, Rodrigo? A gente cresce junto, porque vai de asa e a lista, né? Então, o que acontece? Tem alguns players, mas a gente entende que o nosso trabalho sério, correto, transparente com os nossos clientes, a gente com certeza aí é a maior empresa de perícias e a gente quer, mas também isso não nos deixa de modo algum pretensiosos no sentido de já fizemos a nossa parte, paramos por aqui, não. A nossa inovação, a nossa tentativa, né, de sempre estar agregando novos produtos, novas verticais de atendimento, novos portfólios, ele é constante, ele é diário, e para nós que temos aí sempre entregar para os nossos clientes, e felizmente os feedbacks estão sendo aí bem animadores e o que nos impulsiona ainda a continuar nessa jornada. Olha aí que legal. Bona, Rodrigo, Paula, quando a conversa é boa, passa muito rápido. Eu disse para você, seria que nem tirar um band-aid quando você não passou. Mas a gente tem um quadro aqui no final desse programa, que é um quadro muito aguardado por todo mundo que assiste, né? Que é uma brincadeira que a gente faz aqui com perguntas curtas e espontâneas, que é o de frente com as lideranças. Então, eu vou fazer algumas perguntas e vou perguntar a cada um de vocês a opinião de vocês. Vamos começar com o Rodrigo? Vamos lá. Rodrigo, uma palavra que define a Expermed. Segurança. Bona? Paixão. Vocês vão poder falar 3, né? Cada um. Vamos lá, Paulinha. Adaptabilidade. Paulinha, um hábito profissional, né? Lá dentro da Expert que tu não abre mão. Que eu não abro mão. Todo dia eu tenho que chegar e fazer isso. Escrever. O meu bloquinho de notas do lado ali, canetinha em papel. Olha aí, pode ser jornalista. Bona, um hábito que tu não abre mão. Conversar com o time. Todos os dias. Fazer piadinhas. Faz parte, né, Bona? Para descontrair um pouco, né? Leve. Descontrair. Rodrigo, um hábito que tu também não abre mão lá. Eu, quando vou lá, sempre vejo o Rodrigo, né? Fazendo alguma coisa, ele tá resolvendo algum BO. Inovar. Né? A gente está todo dia inovando e a inovação parte muito dessa conversa com o time, como o Bona falou. Paulinha, um conselho para quem está começando nesse mercado? Olha, eu acho que é mergulhar de cabeça, se dedicar, estudar e tá sempre se aprimorando. Bona, qual é o teu conselho? Dedicação e tudo vinha a seu tempo. Hoje as pessoas querem as coisas muito rápido, né? Então, espera, se dedica que o retorno com certeza ele vem. Rodrigo? Assistiu o Seguro Sem Mistério, porque é uma fonte de informação que vai te manter sempre atualizado no mercado de seguros. Foi a primeira vez que eu ouvi esse Rodrigo. Maravilhoso. Olha só, até me atrapalhei esse conselho, vírgula, Rodrigo. Mas eu acho que, fora brincadeira, mas assim, se manter atualizado. O mercado ele está em constante transformação o tempo todo e nós, se não ficar ligado, o cavalo passa andando. Rodrigo, uma referência para ti no mercado de seguros? No mercado de seguros, um convidado recente que esteve aqui com vocês, o Dr. Juliano Ferri. Ele é sempre que tu encontra ele, tu tira uma lição, um aprendizado, e eu sou muito fã dele. Além do mais, é um exemplar gremista. Essa parte deixa feio, mas tá. Verdade. Tirando o Dr. Ju, Bona, uma outra referência para ti. Bom, não vou fazer nenhum jabá e é sincero mesmo, eu vou citar 3 aqui, tá? Que são meus parceiros diários, assim, 4, perdão. O Eduardo, que me convocou e me fez o convite. O Rodrigo, que tudo que eu aprendi na equipe eu iniciei com ele. A Paula, que é a minha parceira diária ali de equipe. E a Nadine, que são esses 4 aí, são as pessoas que eu devo muito a elas. O Eduardo, eu tive mais contato quando ele ainda estava na Expermed, e os outros 3 aí, o Rodrigo, a Paula e a Nadine, são os parceiros diários aí. Então, esses 4, para mim, são referência, e se eu estou aqui, eu devo muito a eles. Olha aí, que legal. Paulinha, te botaram na linha de fogo agora, porque são citaram gente boa. Tu viu só?
minha referência é o teu pai. Desde que eu entrei na Expermed, sempre ouvi falar muito, vamos no evento do Jota, e acho que é uma referência pro mercado todo, e agora tu seguindo esse caminho. Olha aí, que legal. E pra gente finalizar, gente, queria dizer que foi um prazer receber vocês aqui. A gente teria que fazer mais programas, viu, Paulinha? Nem doeu. Nem doeu. A gente tinha que fazer mais programas para poder falar realmente todos os diferenciais da Expermed e também para poder falar de vocês, porque eu sempre gosto de conhecer mais os entrevistados que estão aqui. Então, quando a Nadine vier em julho, Bona, a gente já traz mais de vocês também, um pouquinho mais, porque sempre tem o que falar, então fica aqui o meu convite já aberto. Foi um prazer imenso conversar com vocês e pra gente finalizar agora, queria pedir um recadinho final. Vamos começar pela Paulinha. Eu queria agradecer, na verdade, pela oportunidade, pelo carinho e assistam sempre o programa, né? E podem vir sem medo, que foi uma conversa bem tranquila, tá, pessoal? Isso aí. Bona, talvez. Bom, Júlia, mais uma vez, muito obrigado mesmo aí pelo convite. É uma delícia estar aqui, então conta comigo, conta conosco aí, tanto no JRS, nos podcasts, nas maratonas, nos troféus. Então tu já conta conosco aí, que nós somos parceiros aí, fiéis, e com certeza para nós é uma alegria aí crescer junto com vocês, e muito obrigado mesmo. Passa rápido, é bem legal e até dá vontade de ficar mais. Então na próxima vez aí que tiver um convite, com certeza, para falar de perícias, de seguros, de Expermed, tu pode nos convidar aí, com certeza, que a gente está sempre à disposição. Um agradecimento especial à Luísa, do time de marketing da Expermed, que nos ajudou a conciliar. Ela que esquematizou toda a operação. Isso aí, trazer esse super time aqui. Mas antes, Rodrigo, de tu finalizar com chave de ouro, eu tenho que dar um recado aqui, senão depois a produção briga comigo, das datas dos eventos do segundo semestre, né? 17 de setembro, no Teatro da Unicinos, 5ª Maratona da Inovação em Seguros. A Expermed está confirmada lá com a gente, vai trazer o seu conhecimento, né, junto com outros players de mercado, quando o assunto é inovação. Esse ano, Bona, o tema é muito interessante, nós vamos estar falando sobre mundo multigeracional. Então, como que a gente pensa em seguro, pensa em tecnologia também, né, Rodrigo? Para esse mundo que a gente tem aí 3 gerações vivendo ao mesmo tempo. Um mês depois da maratona, no dia 17 de outubro, teremos esse é antigo, né, mas esse é maravilhoso, 23º Troféu JRS, ininterrupto, sabia, Bona? Nem mesmo na pandemia se interrompeu. A gente deixou de fazer. Boa. Claro, com todos os cuidados, né? A Expermed estava lá com a gente no drive-in. Lá no aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre. Então, esse ano, 17 de outubro, já bota aí na agenda para vocês estarem lá. Notado, já confirmado. Vamos repetir a dose lá no Vista Pontal com novidades. Vocês vão se surpreender. Sempre tem novidade, né? Sempre tem. Ano a ano a gente traz novidades. Então, fica aí. Agora, Rodrigo, contigo, a mensagem final. Júlia, muito obrigado pela oportunidade, por abrir esse espaço aqui para a gente. Muito feliz de poder falar da Expermed, uma empresa que exerceu uma transformação profunda na minha vida, não só profissional, como pessoal, e de estar aqui com colegas que fazem o nosso dia a dia ser leve e tranquilo. Ainda que a demanda seja alta, eu acho que o nosso time, o nosso clima interno faz todo um diferencial para que a gente possa trabalhar com tranquilidade. Muito obrigado. Sabe que tem um ditado, Rodrigo, que diz que não importa tanto o que você faz, importa com quem você está na caminhada. É verdade. Pode ser um pouquinho disso. Muito legal. E se você gostou desse episódio, compartilha, segue lá o @jrs.digital e @expermed também, né? Importante seguir lá nas redes sociais. A Luísa agradece e também continua com a gente para conhecer mais histórias que fazem o mercado de seguros pulsar. Até a próxima.